tarde. Meu nome é Gabriela Torres. Meu nome é Julia Evelyn. Nós somos estudantes de Direito da Fundação Getúlio Vargas e fazemos parte do Field Project, com o tema A História da Advocacia Empresarial no Rio de Janeiro sob a perspectiva feminina. Estamos aqui para dar início à 7ª entrevista dessa 2ª temporada, com a supervisão do professor Luiz Guilherme Milhora. Hoje entrevistaremos a advogada Camila Caetano, que é sócia do Escritório de Advocacia Campos Melo Advogados. Boa tarde, Camila. Primeiramente, obrigada por ter aceitado fazer parte desse projeto tão significativo. E agora daremos início às perguntas. Poderia compartilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional na advocacia? Quais foram os principais aprendizados e desafios enfrentados ao longo dessa caminhada no direito empresarial? Boa tarde, gente. Primeiro, boa tarde. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e com o Lig. Então, vamos lá. Bem, eu como estava conversando com vocês aqui antes da filmagem, né, eu estudei na FGV, então fiz esse mesmo caminho que vocês estão fazendo agora. Tive o prazer de ter o Lig como professor, inclusive. Fui uma das primeiras turmas da FGV, então super apostei aí na escola e deu super certo. Tá aí o resultado, né, e com pessoas incríveis agora também nessas novas turmas. Eu comecei na FGV e na minha época, não sei se ainda é assim, mas na minha época a gente só podia estagiar no final da faculdade. A gente tinha período integral até 8º, mais ou menos, acho que era o 8º período, e aí a partir do 8º a gente podia estagiar. E aí no 8º período eu fui procurar algum estágio e o pessoal da minha turma resolveu fazer um processo seletivo da Vale. E eu fui também, meio na onda, porque falaram que era legal e eu fui lá participar do processo seletivo. Era um processo seletivo super longo, com várias entrevistas, dinâmica de grupo, coisas assim. E no final das contas, as pessoas que estavam fazendo as entrevistas chamavam os candidatos que eles tinham gostado para determinada área. E eu fui chamada para a área de societário. Eu acho que assim eu caí no societário. E gostei, porque eu acho que tem muito tentativa e erro no início, né? Na faculdade você pode ter uma ideia das matérias que você gosta, mas você só vai saber na prática mesmo, né? Como que é trabalhar com aquela matéria e se você de fato gosta de trabalhar com aquilo. Então, eu tive essa experiência na Vale com direito societário. Era um direito societário mais voltado para a governança corporativa, não era M&A, mas já era direito societário. E eu gostei. E aí eu saí da Vale para fazer um intercâmbio em Coimbra. E aí quando eu voltei, eu fui estagiar num outro escritório. E aí já na área de societário, mais voltado para M&A. E caí nesse mundo do M&A e gostei. É uma área muito peculiar. Você tem que gostar muito do que você faz. Porque tem um ritmo bem intenso de trabalho, né? Quando a gente está em operações, sem querer glamourizar ou falar que é tudo lindo, mas tem essa questão de trabalhar até de madrugada, virar à noite, né? Eu acho que, graças a Deus, isso tem mudado, essa perspectiva de você olhar com glamour. Na época que eu era estagiária, e júnior, enfim, isso era visto como... Era uma onda, tá? Você falar que você ficou trabalhando até 4 horas da manhã, ou que você virou noite no escritório, era tipo o máximo, meu Deus. Era visto como uma coisa ótima. Hoje em dia, graças a Deus, isso tem mudado, as pessoas perceberam que não é o ideal, mas infelizmente ainda existe, né? Ou felizmente, a gente tá aqui para atender os prazos dos clientes e acontece mesmo. Então, acho que você tem que gostar muito dessa área. Acho que é uma área que ou você vai amar ou você vai odiar e não vai conseguir trabalhar com isso. Mas eu gostei muito. Eu gosto, acho que dessa adrenalina do M&A e negociações dos contratos e tal. E aí eu fiquei em M&A desde o meu primeiro estágio, né, desse segundo estágio em escritório, e estagiei em algum... trabalhei depois, me formei e trabalhei em alguns outros escritórios, sempre em M&A, societário e M&A. E tô aqui no escritório há bastante tempo já, uns 12 anos. Eu entrei aqui como
advogada júnior para pleno, acho que era júnior ainda, há 12 anos. 12 anos mais ou menos. Legal. Você falou que foi meio que um acaso, né, essa escolha pela advocacia privada, né? Você acabou entrando, foi chamada e gostou de M&A, essa área. Mas a segunda pergunta é justamente o que fez com que você escolhesse seguir na advocacia privada. E se você já considerou a possibilidade de seguir com carreira pública ou o interesse no setor privado sempre esteve presente. Olha, eu acho que eu já pensei em seguir carreira pública por um breve momento. Eu sempre fui boa aluna, assim, na escola e na faculdade, eu tirava notas boas. Eu acho que por isso rolava uma pressão da família, do tipo, vai estudar para concurso, aproveita que você é estudiosa, aquelas coisas assim. Aproveita que você é estudiosa, você é boa aluna, vai estudar para concurso. Porque eu acho que para a geração acima da minha, para a geração dos meus pais, assim, tinha muito essa questão de fazer direito para fazer concurso. E que dá uma estabilidade, é muito melhor do que você ir para um escritório, vai ser juíza, minha filha. Eu escutava muito isso. Até hoje a gente escuta um pouco até disso hoje, também. né? Uhum. Eu acho que deve ter diminuído um pouco, Sim, imagino. Mas eu acredito que ainda tenha. E na minha época era bem mais, assim, né? Na geração dos meus pais, a ideia era que vá fazer carreira pública, que você vai ter estabilidade, para você ter seus filhos. Era uma questão, assim, de... Né, como se fosse ter uma vida muito mais tranquila na carreira pública. Que talvez, né, tenha até uma verdade nisso. Sim. Mas nunca foi uma coisa que eu quis muito. Passou em algum momento durante a faculdade, eu acho que passou essa possibilidade na minha cabeça, mas aí eu comecei a estagiar e vi que eu gostava mesmo de trabalhar com empresarial, em escritório e tal, e aí nunca foi uma questão, assim, de mudar. Bom, sendo um pouco mais específica, né, quais foram as motivações para a escolha das áreas de direito societário, fusões e aquisições? E se você poderia explicar um pouquinho mais sobre a sua atuação profissional nesse ramo? É isso, eu acho que não teve uma motivação. Eu acho que eu fui aproveitando as oportunidades que apareceram durante a minha carreira. Obviamente não caiu tudo do céu, porque falando assim também parece que foi muito fácil, né? As coisas apareceram. Não foi, mas eu acho que eu fui aproveitando as oportunidades. Então apareceu um estágio num escritório que parecia super legal, tinha um amigo meu que já estagiava lá e falou super bem, que as pessoas eram legais, que o trabalho era bom e tal. E eu fui, com a cara e com a coragem, pra ver como que ia ser. Não tinha certeza que eu ia gostar de M&A, nem sabia direito, porque eu acho que na faculdade a gente tem umas matérias mais voltadas, vocês ainda não tiveram, mas no final da faculdade vocês vão ter umas matérias mais voltadas para direito societário, você pode escolher algumas matérias, né, mais para direito empresarial, para público e tal. Então eu já tinha tido algumas matérias de direito societário e M&A, mas na prática é tudo bem diferente, né? Então eu não sabia se eu ia gostar daquilo, eu mal sabia o que um advogado de M&A fazia na prática, como que era a vida de um advogado de M&A. Mas eu fui com a cara e com a coragem para ver se eu ia gostar. E eu acho que vai meio na tentativa e erro mesmo. Tenho vários amigos que fizeram um primeiro estágio numa área e depois perceberam que não era bem aquilo e preferiram mudar de área, ou preferiram mudar totalmente, saíram de escritório e foram estudar para concurso. Eu tenho amigos também que estudaram muito tempo para concurso, depois resolveram ir para um escritório. Acho que as coisas vão acontecendo, né? E às vezes também as pessoas entram na faculdade, não sei se é o caso de vocês, mas entram na faculdade pensando em fazer alguma coisa muito específica. Então assim, eu quero fazer direito tributário no escritório tal, quero trabalhar com tal matéria, e no decorrer do tempo você vai amadurecendo e você vai tendo outras experiências e percebe que não é bem aquilo que você quer, ou o que você imaginava na prática não funciona daquele jeito e acaba mudando, né? Então acho que foi mais ou menos assim.
Durante a sua carreira, você já enfrentou algum tipo de discriminação ou dificuldade por ser mulher? Como você lidou com essa situação? Ai, difícil falar que não, né? Adoraria falar que não, que foi tudo muito fácil. Mas, gente, sim, eu acho que o fato de ser mulher e ser jovem é uma questão. Hoje em dia eu percebo um pouco menos isso. Acho que à medida que você vai ficando mais velha, vai ficando mais sênior na sua carreira, você percebe um pouco menos, você é mais respeitada pelos seus pares e também pelo outro lado. E o que eu faço, né, de M&A, a gente tem muita negociação. Então, é discussão de contrato, é negociação. Então, assim, do outro lado da mesa, às vezes tem, 90% das vezes, é um homem 50 a mais. Então, existe sim uma questão de ser mulher, existe sim uma questão da idade. Já fui chamada de menina algumas vezes. Já perguntaram quantos anos eu tinha, coisas desse tipo. Então, sim, não é fácil, mas eu acho que cabe a gente também saber como reagir a isso, né? E eu acho que, assim, depende muito da pessoa, né? Eu vejo que algumas mulheres resolvem ir para um caminho de, às vezes, ficar muito dura. E eu acho que eu entendo de onde vem isso, né? Porque às vezes você precisa endurecer muito para se sentir respeitada. Não é o caminho que eu gosto de seguir, não é como eu faço as coisas. Eu acho que o respeito você não impõe necessariamente por ser dura ou muito rígida ou ter alguma armadura ali na hora de falar, ou falar de uma forma, falar mais alto, falar mais... não é o meu estilo. Eu sou uma pessoa mais tranquila, eu falo baixo, é difícil me tirar do sério. Então... mas eu acho que de alguma forma você tem que conseguir se impor, né? Sim. Porque o que acontece muito é você se sentir calada, sentir interrompida, sentir que você não consegue expor sua opinião. Isso está defendendo os interesses do seu cliente. Então você tem que conseguir se impor de certa forma. E é um aprendizado para você conseguir fazer isso. Eu espero que na geração de vocês isso já esteja muito mais tranquilo, e eu acho que vai estar. Sim. Porque eu acho que cada vez mais a gente tem as mulheres chegando em cargos de liderança, que antigamente não era comum, né? Quando eu comecei a estagiar, eram pouquíssimas mulheres sócias. Você não via muitas mulheres em cargos de liderança, tinha uma ou outra. E hoje em dia, graças a Deus, está mudando. Caminhando. Está caminhando, óbvio, é um longo caminho aí pra gente andar, mas eu espero que na geração de vocês já encontrem um outro contexto e que vocês não passem mais por isso. E eu vejo que a geração de vocês também, essas gerações mais novas, já não aceitam muita coisa que a minha geração aceitava. Que a geração acima de mim, então, né, nem se fala, que tiveram que baixar a cabeça e aceitar muita coisa. Eu vejo que o pessoal mais novo já não tem, já entra com uma cabeça diferente, né? Que bom. Então, espero que vocês não achem. Então, eu espero que quando façam essa pergunta para vocês, lá no futuro, daqui a 20 anos, vocês já tenham outra resposta e falem, não, foi super tranquilo para mim. Eu espero isso. Esperamos. A próxima seria como foi, especialmente no início da carreira, conciliar esses desafios da vida pessoal com as demandas profissionais, né? Sendo mulher em um meio ainda predominantemente masculino. Olha, eu acho que no início da carreira, o principal foi a questão da intensidade do trabalho. Eu, durante muito tempo, abdiquei de muita coisa da minha vida pessoal em prol do trabalho. E faria tudo de novo hoje, tá? Não é uma crítica, mas
Eu acho que são momentos de vida e aonde você está focando a sua atenção, né? Eu passei muito tempo trabalhando muito. Hoje eu continuo trabalhando muito, mas eu acho que tem um momento de vida, então assim, você acabou de se formar, todos os seus amigos estão saindo, né? Você ainda tá novo, ou começou a namorar. E eu passei alguns anos, muitos anos da minha vida, assim, muito focada no trabalho. Então, você abdica de muita coisa, né, pra trabalhar e pra participar das maiores operações. Porque você tem que se colocar disponível para isso, né? Então, você tem que estar disponível. Então, eu acho que esse é o maior desafio. E aí eu não sei se tem uma questão de ser mulher ou não. Nesse aspecto, eu acho que vale para todo mundo, assim. Eu via também os meninos, que, né, chamando de meninos porque era todo mundo realmente ali, estagiário, recém-formado. Todo mundo abrindo mão de muita coisa, de estar com a família, de estar com os amigos, de sair num período que tá todo mundo muito em festa ainda, né? É aquela época de festa, muito ainda jovem, que tá querendo sair e tal. Então, no fundo, você não consegue ter de tudo, né? Então, eu acho que em determinados momentos da vida você tá mais focado no trabalho, em outro momento da vida você tá mais focado na família, ou nos amigos, ou enfim, na sua vida pessoal. Eu acho que essa é a maior dificuldade, que eu acho que leva muitas pessoas a saírem do ambiente do escritório, ou saírem dessa área de M&A, né? A pessoa não está disposta a focar tanto no trabalho e abrir mão de uma outra parte da vida, que é importante também, né? A gente sabe que, enfim, o ideal é você chegar nesse equilíbrio perfeito que dificilmente existe. Eu acho que, né, o equilíbrio mesmo, 100% do tempo não existe. Eu acho que você vai estar, em algum momento, você vai estar mais focada no seu trabalho, em outro momento você está mais focada na sua vida pessoal, mas que, obviamente, a gente sempre está buscando esse equilíbrio. Então, acho que às vezes, algumas pessoas que eu passei, né, que eu cruzei nesse caminho e que saíram do direito empresarial, enfim, do M&A especificamente, porque não estavam dispostas, e justo, né, é justo, eu entendo, que não estavam dispostas a abdicar tanto desse outro lado da vida, né? Sim. Bom, agora a gente vai entrar no campo da maternidade, que também está muito ligado ao ser mulher, né? Sendo mãe de 2 crianças pequenas, como você já disse, de que maneira você percebeu que a sua vida profissional impacta, positiva ou negativamente, a sua vivência da maternidade e de outros aspectos da sua vida pessoal? Olha, eu acho que a minha maternidade mudou totalmente minha vida, em todos os sentidos, inclusive no profissional. Eu acho que eu virei uma outra Camila, uma outra advogada, depois que eu fui mãe. Porque, primeiro que eu acho que você começa a ver, você enxerga a vida com uma outra perspectiva. E você muda, como eu posso dizer isso? Eu acho que você dá atenção e o valor devido a algumas coisas que antes poderiam ser grandes problemas e que passam a não ter tanto peso assim. Você começa a ver o que realmente importa e o que vai tirar seu sono. Então, eu acho que hoje em dia é mais difícil me estressar, é mais difícil me tirar do sério. Eu acho que eu passei a ser uma pessoa mais calma, passei a ter mais empatia para as pessoas que trabalham comigo. Talvez antes eu exigisse demais. Eu acho que eu passei a ser mais tranquila também, de entender que cada um tem um jeito e que não necessariamente a pessoa vai me entregar aquilo que eu estava esperando, e que cada um tem seu ritmo, porque quando você é mãe você está lidando com outro ser ali, e eu acho que isso ensina muito pra gente. Eu acho que eu passei a ser mais eficiente também, porque você não tem todo o tempo do mundo e você tem que se virar em
1000 pra fazer tudo que você precisa fazer. Então, nossa, acho que mudei radicalmente. E eu acho que uma mudança boa. Tanto que eu adoro trabalhar com outras mulheres que são mães, porque eu acho que a pessoa já tem um gás diferente, ela já chega ali pra, vamos lá, vamos resolver, então tá, não tá querendo enrolação, sabe? Ela quer resolver porque ela tem que buscar o filho na escola, tem gente esperando em casa. Sim. Então acho que a maternidade só trouxe coisas boas, assim, pra minha vida pessoal, óbvio, mas também pro meu trabalho. Com isso você sentiu que teve momentos em que precisava abrir mão de alguma oportunidade por conta da maternidade? Olha, pensando aqui. Mas por incrível que pareça, acho que não. Acho que não, sabia? Eu virei sócia com um bebê de 1 ano. Então, eu acho que não. Eu acho que, assim, foi um desafio, é um desafio, mas eu não senti que eu deixei de fazer algum movimento ou deixei de fazer alguma coisa, não deixei de pegar os maiores casos ou de trabalhar em determinado assunto, não mesmo, assim. O que eu fiz foi que eu fiquei 4 meses mais afastada dos trabalhos depois que o meu filho nasceu, o que pra mim é bem natural, porque esses primeiros meses realmente é insano. Então eu fiquei mais afastada nesses primeiros meses, então talvez deixei de fazer alguma coisa nesses meses, mas eu nem considero isso como abrir mão de alguma coisa em prol da maternidade. E foi isso, eu tive meu primeiro filho, eu ainda era associada sênior, eu não era sócia, e eu escutava muito das pessoas falando assim, não há momento pra você ser mãe, quando você é sênior, você tem que esperar você virar sócia, porque senão você não vai ser promovida, porque o filho vai acabar atrapalhando a sua carreira, você vai deixar de fazer determinado, né, de tocar determinados casos, você não vai ter tanta disponibilidade como você tem antes de ter filho. Só que chegou um momento pra mim que era o momento. Era o momento que eu resolvi, que assim, não existe momento perfeito, tá? Um spoiler aí, não vai existir esse momento perfeito de você ter filho, realmente, eu acho que não existe pra ninguém. Mas chegou um momento que eu sentia muito essa vontade e percebi que não fazia sentido ficar esperando algum movimento na minha carreira acontecer, que eu não sabia quando ia acontecer, se ia acontecer, como ia acontecer. Não ia esperar alguma coisa acontecer pra ter filho. Até porque também, né, existe um relógio biológico. Todas nós, que é uma verdade. E eu tinha muito essa vontade de ser mãe. Então, resolvi ter meu filho. E acabou que as coisas foram acontecendo e eu virei sócia com um bebezinho. Ele tinha 1 ano. Então, assim, contrariando tudo que falavam de que você não pode ter filho, ou que você não pode ter um filho pequeno pra virar sócio, porque te demanda muito e tal. Contrariando tudo isso, eu virei sócia com um bebê pequeno. E óbvio, assim, que eu acho que o lugar que você tá conta muito, né? Isso eu tô falando, assim, de um lugar privilegiado, que eu tô num escritório muito legal, com um ambiente super acolhedor, que me proporcionou isso, né? Eu não posso realmente falar por todas as mulheres, porque eu sei que várias mulheres passam por muita dificuldade pelo fato de ter tido filho ou sofrer algum tipo de dificuldade no escritório onde trabalham, né? Eu sei que isso existe também, não posso aqui falar que é tudo um conto de fadas, mas pra mim, realmente, aqui no escritório, eu sempre fui muito, assim, foi muito tranquilo. E eu me sinto super acolhida até hoje, porque eu tô com um filho, né, o meu mais novo é bem pequenininho ainda. Então, pra mim, foi mais ou menos assim que aconteceu e até hoje tem funcionado super bem, mesmo com 2 filhos agora, né, e um super pequenininho. Que ótimo. Bom, então agora
ainda na maternidade. Na sua visão, é comum que as mulheres optem por desistir ou adiar a maternidade, que você estava falando, que você optou por não, né? Mas em prol da ascensão profissional, e você acredita que os escritórios de advocacia apoiam ou desencorajam você meio que? É, mais ou menos o que a gente estava falando, né? Mas eu vejo muito isso, gente, muito. Muitas mulheres que acabam deixando para ter filho mais tarde, acreditando nessa ideia, que talvez seja verdade em alguns lugares, né? Eu não posso generalizar aqui, talvez realmente isso seja verdade em alguns lugares, mas acreditando nessa ideia de que ter filho vai atrapalhar a carreira, então tem que esperar chegar no lugar onde quer chegar para poder ter filho. Mas a verdade é que também, se você esperar virar sócia para ter filho, primeiro você não sabe com que idade isso vai acontecer. Sim. Então, se é um desejo real, se você quer ter filho, você vai adiar por um evento incerto de trabalho, né? Assim, ter filho é muito maior do que o trabalho, né? Ter filho, putz, é a sua vida ali. Então, você adiar tudo isso, né? Por uma questão de trabalho que você não sabe se vai acontecer. E aí, quando você chega à sociedade, tem outras milhões de demandas. Sim. E metas para bater, e aí você fala, putz, então também não é o momento. Esses primeiros anos de sociedade também talvez não seja o momento ideal para você ter filho, porque você está ali correndo atrás. Não é que tá tudo estabilizado e a sua vida tá resolvida. Você tem que correr atrás, tem que correr atrás de clientes, você tem 1 milhão de metas, você ganha novas responsabilidades. Não é que a sua vida vai ficar mais tranquila. Você tem mais obrigações, mais responsabilidades, mais metas. Então também não sei se o ideal é ter filho quando você virou sócia. Talvez seja mais difícil ainda do que ter filho como associada. Então, não sei exatamente se faz muito sentido você esperar a sociedade, mas eu vejo ainda muito isso, das mulheres esperarem. Só que é isso, aí o momento ideal não chega, porque então eu vou esperar virar sócia, e você vira sócia e você vê que, caramba, eu tô aqui afogada em um mar de obrigações, responsabilidades e trabalho, porque quando você vira sócia você continua trabalhando muito, mas você passa a ter outras obrigações que não só sentar na frente do computador e trabalhar, como você tem normalmente, né, quando você é mais nova, né? Quando você é mais nova, o seu trabalho é entregar o resultado ali, você entrega o documento. Quando você vira sócio, você tem que entregar o documento, né, revisar, enfim, pode ser que você não faça do zero um documento, mas você revisa, você tem que ter a parte técnica, você tem horas sentada ali na frente do computador, mas você tem todo o resto, né, de captação de cliente, de questões administrativas. Então, fica mais difícil ainda você pensar em ter filho num contexto desse. Então, aí vai chegar nesse momento e não é o momento ideal também, né? E quando vai ser? Quando tiver tudo resolvido da sua vida profissional? Como que isso acontece? Eu não sei. Eu não sei se isso acontece em algum momento e quando que isso acontece. Eu acho que não. Eu acho que nunca vai chegar, ou vai chegar só quando a gente estiver realmente bem mais velha e não sei se ainda tá em tempo de ter filho, né? Uhum. Bom, agora mais pessoal, né, a sua perspectiva sobre essa evolução da presença feminina na advocacia privada. Você sente que os escritórios estão mais abertos e comprometidos com o crescimento das mulheres? Ah, com certeza. Com certeza. Sim. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 12 anos, né, isso tem mudado muito. Na época que eu era estagiária, eu vi pouquíssimas mulheres como sócias, um cargo de liderança, mulheres mais sérias, muitas advogadas, mulheres, porque eu acho que o direito sempre foi, pelo menos desde que eu tô na faculdade, eu via muitas meninas do meu lado na faculdade, tinha muitas amigas meninas na minha turma, mas poucas mulheres em cargos de liderança e como sócias, né? Mas eu já senti que isso mudou muito nos últimos anos, acho que vem mudando, né?
por uma pressão, eu acho, da sociedade como um todo, dos clientes, que cada vez mais também exigem mulheres em cargos de liderança. E eu acho que também os escritórios foram percebendo que, né, tem que ter uma política mais diversidade, inclusão e tal. Então eu vejo, sim, que tem mudado muito. Óbvio que ainda é um caminho aí pela frente, mas tem mudado muito. Eu acho que quando vocês chegarem lá já vai ser um caminho bem mais tranquilo. Bom, agora mudando o ramo, né? Não estamos mais falando sobre as mulheres no direito, mas mais uma vez uma questão mais pessoal. Mas como a experiência internacional no DLA Piper, que você falou que trabalhou por um tempo, contribuiu para o seu desenvolvimento profissional e quais as diferenças marcaram você ao trabalhar com direito em outro país? Ai, foi muito legal, muito legal. Eu sempre gostei muito desse lado internacional, assim. Durante a faculdade eu fiz um curso, eu tinha feito já um curso em Londres de 1 mês, 2 meses. Fiz um intercâmbio em Coimbra também. E como o escritório aqui tem uma parceria com o DLA, na época surgiu uma oportunidade de trabalhar um tempo no DLA de Londres. E eu fiquei, obviamente, super animada. Pra mim foi foi uma experiência de outro mundo, assim, foi muito legal. Eu gostei muito. Primeiro pela vivência, né? Você morar um tempo fora. Londres é maravilhoso. E você ter essa experiência da cultura diferente, morar num lugar diferente. E do trabalho em si, assim, que é muito diferente. É um super escritório. Era um escritório, assim, era o prédio inteiro do escritório de Londres. Era o maior escritório da Europa. E eu trabalhei com os clientes de lá mesmo. Eu fiz como se fosse um secondment, mas era de fato para trabalhar com os clientes de lá. Então eu saí totalmente aqui do escritório, deixei meus casos aqui e fui trabalhar só com os clientes de lá. E foi super legal. É diferente, é um jeito diferente de trabalhar, óbvio, com clientes muito diferentes e fazendo um trabalho bem diferente, muita de coordenação, porque como tinham muitos deals que envolvem várias jurisdições, normalmente Londres é quem centraliza esses trabalhos. Então, a gente fazia muito essa parte de coordenação com vários países. Então, eu trabalhava com o mundo todo, em várias operações, às vezes algum M&A que envolvia 10 jurisdições, 12 países. E aí eu fiquei muito nessa parte de coordenar todos os países. Então, foi bem legal. Foi muito legal essa experiência. Bom, partindo para a última pergunta, quais conselhos você daria para os estudantes de direito que estão iniciando agora a jornada e como eles podem identificar qual área mais combina com o perfil e as expectativas? Olha, eu acho que vocês estão no caminho certo, é fazer exatamente o que vocês estão fazendo, assim, conversem com as pessoas. Eu queria muito ter tido essa oportunidade que vocês estão tendo, assim, de conversar com várias pessoas de várias áreas diferentes, com mentalidades diferentes também, né? Porque eu imagino que, assim, vocês devem ter conversado com outras pessoas também totalmente diferentes, mais velhas, mais novas, que tiveram outros caminhos aí no direito. Então, acho que é muito legal isso que vocês estão fazendo, de conversar. Esse projeto de vocês é muito legal. De conversar com as pessoas para entender um pouquinho de como é a vida daquela pessoa e pensar se é isso que eu espero na minha vida. Eu quero estar lá daqui a 20 anos. E parar para pensar um pouco, que eu acho que às vezes a gente segue na nossa rotina ali, muito de ir cumprindo as obrigações e tal, mas parar para refletir um pouco como você imagina a sua vida ideal, como é a sua rotina ideal. Vocês têm a faculdade toda para pensar nisso, mas assim, para em algum momento parar e realizar, idealizar o meu dia ideal. O que é o meu dia ideal? É acordar e
9 horas da manhã, bater ponto e sair às 5. Se for isso, talvez o escritório não seja a melhor opção. Eu quero ter mais flexibilidade ou não. O importante para mim é ter uma hora que eu acabo de trabalhar e fecho meu computador. O que pesa mais, né? É ter uma flexibilidade na agenda ou é ter um horário certo para fechar seu laptop e parar de trabalhar e não olhar mais o celular? Porque no escritório a gente está ligado 24 horas por dia, né? A gente não tem uma hora que pare de trabalhar ou uma hora para começar a trabalhar, final de semana, né? Isso acontece muito em escritório. Então, é importante vocês pararem para pensar o que vocês imaginam da vida. E aí da vida muito mais do que a vida profissional. A vida, porque, né, é uma coisa só, você não consegue separar a vida profissional da sua vida pessoal. Então, pensar como que vocês imaginam a sua rotina e o seu dia a dia na sua vida pessoal, para entender também como que isso vai se encaixar, ou como que o trabalho vai se encaixar nessa sua rotina. Que eu acho que, né, o principal é a nossa vida pessoal, e o trabalho de alguma forma vai se encaixar ali, seja um trabalho, ir fazer um concurso e se isso se encaixar um pouco melhor no que você imagina de ideal para você, ou no escritório, e qual área do escritório que mais combina. Contencioso é muito diferente do que eu faço de M&A. Então, assim, mesmo dentro do escritório, a gente tem N possibilidades. E aí eu acho que vai um pouco das matérias que você gosta na faculdade, claro, sempre tem alguma coisa que você gosta mais. E eu acho que também não ir testando, tem que tentar. Pode ser que você dê uma sorte de já gostar da primeira área que você vai começar a estagiar, ou não tem nada a ver e vai tentar alguma outra coisa totalmente diferente depois, né? Acho que não tem muito jeito. Bom, é isso. A gente queria agradecer. Muito obrigada pela contribuição no nosso projeto, por ter compartilhado um pouquinho da sua trajetória conosco. Finalizamos aqui as perguntas e a 7ª temporada, a 7ª entrevista dessa 2ª temporada. Obrigada, Melina. Obrigada.